Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos de 1 a 5. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar da fama de Jesus e disse aos seus cortesãos: Este é João Batista, que ressuscitou dos mortos, e eis porque tantos milagres se operam por meio dele. Porque Herodes tinha mandado prender e ligar João, e tinha-o algemado e metido no cárcere, por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe. Porque João dizia-lhe: Não te é lícito tê-la por mulher. E querendo matá-lo, teve medo do povo, porque este o considerava como um profeta. Palavra da salvação. Comentário Mateus 14, de 1 a 5. São Jerônimo. Um intérprete eclesiástico pergunta por que razão Herodes suspeitou que João tivesse ressuscitado dentre os mortos, como se coubesse a nós dar razão de um erro alheio, ou se, por essas palavras, fosse dada ocasião para a heresia da metempsicoses, que afirma que as almas passam por diversos corpos depois de muitas evoluções de tempo, posto que o Senhor tinha 30 anos quando João foi decapitado. Conta uma história antiga que Filipe, filho de Herodes Maior e irmão deste Herodes, casou-se com Herodíades, filha de Aretas, rei da Arábia, e que depois o sogro, por certas rivalidades contra o genro, tomou sua filha e, para atormentar o primeiro marido, casou-se com Herodes, inimigo deste. Logo, João Batista, que viera com o espírito e a virtude de Elias, Lucas 1, com a mesma autoridade com que este havia repreendido Acabe e Jezebel, 1 Reis 21, repreendeu Herodes e Herodíades por seu matrimônio ilegítimo. Ele lhes disse que não era lícito, enquanto vivesse seu irmão, tomar por esposa sua mulher, preferindo pôr-se em risco com o rei a esquecer, por causa da adulação, os preceitos de Deus. Ele temia uma insurreição popular por causa de João, que, como ele sabia, já batizara um grande número de pessoas no Jordão. Mas ele era escravo do amor por sua mulher, cujo ardor o fez negligenciar os preceitos de Deus. Comentário Mateus 14, de 1 a 5. Santo Agostinho. Disse Mateus, naquele tempo, não naquele dia nem naquela hora. Marcos também fala deste modo, mas não nesta mesma ordem. Marcos 6, posto que o conta depois de ter dito que o Senhor mandou seus discípulos pregarem, não decorrendo disso uma ligação necessária entre os fatos. A narração de Lucas, Lucas 9, é tal como a de Marcos, o que não nos mostra necessariamente que se trata da ordem em que as coisas ocorreram. Mas Lucas disse: Herodes disse: Eu mandei degolar João. Quem é, pois, este de quem ouço tais coisas? Lucas 9:9. Uma vez que Lucas nos apresenta um Herodes hesitante, deve-se entender que, depois de ficar perplexo, convenceu-se daquilo que lhe diziam seus cortesãos, o qual Mateus manifesta nos termos: Este é João Batista. A não ser que essas palavras tenham sido pronunciadas para indicar a perplexidade que as acompanhava. Não há dificuldade em tomá-las em ambos os sentidos, ou como convencido diante das palavras dos que o rodeavam, ou como quem ainda hesitava, como recorda Lucas. Lucas não relata esse fato na mesma ordem, mas une-o à narração do batismo do Senhor, Lucas 3, por onde se vê que o que preocupou o evangelista foi nos contar o que aconteceu muito tempo depois. Porque depois de fazer menção das palavras de João, que nos apresenta o Senhor com a joeira na mão, a continuação não traz aquilo que João Evangelista menciona e, portanto, não sucedeu-se imediatamente.
Este nos diz que Jesus, depois do batismo, foi para a Galiléia e depois voltou para a Judéia, onde batizou próximo ao Jordão, tudo isso antes de João ser lançado no cárcere. Mas nem Mateus nem Marcos relatam a prisão de João nesta ordem, como se vê por seus escritos, porque eles dizem que, depois de preso João, o Senhor foi para a Galiléia, e depois dos muitos milagres que fez ali, que foram causa de que sua fama chegasse aos ouvidos de Herodes, narram o que disse em relação à prisão e à morte de João. Disse o motivo de João ter sido encarcerado nas palavras seguintes: por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, porque João dizia-lhe: não te é lícito tê-la por mulher. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos de 6 a 12. Mas, no dia natalício de Herodes, a filha de Herodíades bailou no meio dos convivas e agradou a Herodes. Por isso ele prometeu-lhe com juramento dar-lhe tudo o que lhe pedisse. E ela, instigada por sua mãe, dá-me, disse, aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei entristeceu-se, mas por causa do juramento e dos comensais, mandou dar-lhe-a. E mandou degolar João no cárcere. Foi trazida a sua cabeça num prato e dada à moça, e ela levou-a à sua mãe. Chegando os seus discípulos, levaram o corpo e sepultaram-no. Depois foram dar a notícia a Jesus. Palavra da salvação. Comentário. Mateus 14, de 6 a 12. Santo Hilário. Em sentido místico, João é a figura da lei, porque foi a lei que anunciou Cristo, e João, a partir da lei, anuncia o Cristo que vem depois da lei. Herodes é o príncipe do povo, e o príncipe do povo abraça o nome e a causa de todos os súditos. João advertia Herodes para que não se casasse com a mulher de seu irmão. Portanto, havia e há dois povos, o da circuncisão e o dos gentios. Ambos são irmãos e descendem do mesmo tronco, do pai do gênero humano. Mas a lei mandava que Israel não se misturasse com as obras e a infidelidade dos gentios, a qual estava unida a eles como por um vínculo de amor conjugal. Mas no dia do nascimento de Herodes, ou seja, entre as alegrias das coisas corporais, dançou a filha de Herodíades. A voluptuosidade, que é como filha da incredulidade, se misturava a todas as alegrias de Israel, como todos os ritmos de sua sedução. Voluptuosidade a quem o povo, por um sacramento, vendeu-se como escravo. Sob os pecados, pois, e sob os prazeres deste mundo, os israelitas venderam os dons da vida eterna. Esta bailarina, por instigação de sua mãe, isto é, da infidelidade, suplicou que lhe fosse entregue a cabeça de João, isto é, a glória da lei. Mas o povo, que sabia do bem que a lei continua, não faz concessão às condições da voluptuosidade sem se doer por seu próprio perigo. Ele sabe que não lhe é lícito abandonar a glória dos preceitos, mas, obrigado por seus pecados como por um juramento, deformado e vencido pelo temor e pelo exemplo dos príncipes vizinhos, obedece, triste às seduções do prazer. E em seguida a cabeça de João é trazida num prato, em meio às gargalhadas de um povo depravado. Sempre, ao infringir a lei, cresce a voluptuosidade dos corpos e a luxúria do mundo. A cabeça passa da filha à mãe, e desta maneira o ignominioso Israel lança a glória de sua lei aos pés do prazer e da infidelidade. Terminados os tempos da lei e sepultados com João, seus discípulos anunciam ao Senhor o acontecido e passam da lei
ao Evangelho.